de homens. Muitas pessoas, ao analisar a sua vida, ao saber da sua história, elas vão descobrir que talvez a gravidez, quando elas estavam no ventre da sua mãe, ela foi tentada ser interrompida, mas não foi interrompida. Por quê? Porque Deus te escolheu, Deus te elegeu. Então diz a palavra: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: tu és meu servo. A ti escolhi e não te rejeitei. Glória Aleluia. a Deus, aleluia. Talvez você, assim como eu, como a irmã Lide, muitas vezes fomos rejeitados por algumas pessoas, pelo ser humano, rejeitados por situações, mas o Senhor, Ele não nos rejeitou. Nessa versão, Tati diz: você a quem eu trouxe dos fins da terra, Olha só. dos seus lugares mais distantes Olha do só. mundo, e Meu disse: Deus. você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Aleluia. Então a gente vê que não importa onde a gente Não. esteja, Não. o Senhor, Ele vai lá. Ele vai, né? e nos pega, nos traz, nos escolhe e nos coloca em lugares e não altos. nos rejeita. não A nos gente rejeita. precisa frisar isso, né? Que esse Deus, ele não nos rejeita. Aleluia. E olha o que ele diz: não sei, querido, o que você está passando agora. Não sei qual é a situação da tua vida, né, nessa semana, nesse mês, eu não sei. Mas Deus sabe. O Deus que está aqui conosco nesse estúdio, Ele está aí com você, Ele sabe o que você pensa, o que você está passando, o que você está sentindo. E Ele diz assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Glória. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aleluia. O eu sou está dizendo isso para você, que Ele é o teu Deus. Diz para mim e para você: não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Eu te esforço. Está com as forças acabando? Está perdendo o ânimo? Está desanimado, angustiado? Quem sabe desesperançoso? Quem sabe está com medo? Mas olha aqui o que o Senhor fala nesta manhã para nós: eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E agora, como o nosso tempo é curto, eu vou pular lá para o versículo 13. Porque eu, o seu Deus, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. O Senhor está dizendo para que nós não tenhamos medo, para que nós não tema, porque Ele nos ajuda. É fácil viver determinadas situações. Quem sabe você está vivendo uma situação de doença. Quem sabe você está com um problema seríssimo no teu casamento. Não tem mais jeito ao olhar humano. Mas a última resposta é do Senhor. A última palavra é do Senhor. Quem sabe você está passando pelo luto. E aí dentro de você está esse sentimento terrível. Porque quem já perdeu sabe o quanto é terrível. É algo que a gente não sabe o que pensa, não sabe o que sente. Muitas vezes a gente quer ficar sozinho, muitas vezes a gente não quer ficar sozinho, né, irmã? Mas o Senhor está dizendo aqui, ó: eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Ergue a tua mão. Aleluia. O Senhor, Ele está estendendo as mãos dele para você. Eu lembro, ao olhar para essa palavra aqui, eu lembro daquela vez quando Pedro, naquele momento em que Jesus se aproximava do barco, e Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, está em Mateus 14, 22 ao 36. Nós não vamos conseguir ler agora. Mas ali naquele momento Pedro disse: Senhor, se és tu, que eu ande sobre as águas, que eu vá até o Senhor. E ali naquele momento o Senhor disse: vem, Pedro. E Pedro foi até o Senhor. Ele começou a caminhar até o Senhor. Ele começou a ir em direção ao Mestre. Mas aí, num determinado momento, né, daquela caminhada, Pedro olhou para o mar, para o vento que estava soprando muito forte. Você lê depois, se você conseguir
se você pode, né, você leia essa palavra que está em Mateus 14, do 22 ao 36. Tu não achou aí, irmã Lide, para ler para nós? 14, do 22 ao 36. Aqui, ó, e o barco... Logo depois, Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir o povo para suas casas. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. E no lago, os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado, e eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima da água. E eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenha medo, coragem, sou eu. Aleluia. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está. E no versículo 29, venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas, no versículo 30, quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor, começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. Versículo 31. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. Olha só, queridos. Olha que coisa mais linda. Naquela situação ali, né, a palavra diz, inclusive aqui, que eles lutavam contra a força do mar. Eles estavam, né, em dificuldade nessa versão disso. Né? Quem sabe você está passando uma dificuldade. Sempre que nós lemos a palavra, que nós ministramos a palavra, nós procuramos trazer para a nossa vida, para a nossa realidade. Exato. Porque a palavra, como eu disse no início, ela não muda. A palavra que serviu aqui quando Jesus disse para Pedro lá no versículo, disse para os discípulos lá no versículo 27, ó, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Eles ficaram apavorados, achavam que era um fantasma, porque eles não conseguiram identificar que era o Senhor e que o Senhor estava indo em direção a eles, no meio daquele vendaval no mar. E aí, quando Pedro pede para ir em direção ao Senhor, a palavra aqui mostra que Pedro vai indo, está caminhando sobre o mar, mas de repente ele tira o foco do seu olhar, ele para de olhar para o Senhor, e aí ele teve medo. Não é? Ele teve medo e começou a afundar. Só que quando ele começa a afundar, Jesus estende a mão e segura e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quem sabe você está duvidando do poder que há em Jesus. Quem sabe você está duvidando que ele pode e ele está com você. A palavra do Senhor diz que a nossa fé pode ser pequenina como um grão de mostarda. Mas se nós tiver essa fé tão pequena, do tamanho de um grão de mostarda, e nós vamos dizer para os montes, como diz a palavra, passa-te daqui para o outro lado, os montes, eles vão passar, vão se mover. Aleluia. A fé pode ter o tamanho de um grão de mostarda. Mas se você não tem essa fé, o que a palavra diz? Peça, acrescenta-me a fé. Eu sempre lembro, né, irmã Tati, de um pai, né, que foi pedir ali pela vida do seu filho, né, para Jesus, né, pelo filho que estava cometido numa situação, e aí Jesus pergunta, né, se podes, né, e aí ele diz sim, né, tu podes, e ele diz se tu podes, né, tudo é possível aquele que crê. É verdade. Só que aí aquele pai diz, né, ele é sincero diante de Jesus e disse: eu creio, mas aumenta a minha fé. Glória a Deus. Né? Aumenta a minha fé. Ele cria, mas ele também sentia a necessidade que ele precisava de uma fé maior. Né, para que realmente aquilo acontecesse. Uma fé sobrenatural. Sobrenatural, é. E ele pediu para o Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele dá, porque a fé, é ele o autor da fé. Né? Sendo ele o autor da fé, quem nos dá essa fé é ele. Né? Você pode dizer, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé, né? Ou você tem fé em algum
algum amuleto, algum objeto, sei lá, né? Cada um, né, com a sua fé. Mas a fé no Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus, essa fé faz toda a diferença. Também me faz lembrar essa passagem aqui de Isaías, quando lá no Evangelho de Marcos, que os discípulos estavam no barco e veio uma tempestade. E Jesus estava com eles. E naquele momento daquela tempestade, eles começaram a gritar. Marcos 4, Limalite, versículo 39. E aí o Senhor estava dormindo. E ele se acordou e disse para o vento: acalma-te, vento, né? Cala-te, vento, e aquieta-te, mar. E naquele momento ali, a tempestade passou. Quem sabe você está em meio a uma tempestade agora. Mas eu quero te dizer que esse Deus que faz infinitamente mais, como disse a irmã na palavra que ela compartilhou anteriormente, mas Ele está com você. E Ele faz cessar os ventos, Ele faz o mar acalmar. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que, independente da situação aparente, tenha fé, exercite essa fé, vai orar, vai meditar na palavra, vai escutar louvor, vai falar para Deus. Ouvir, né, a fé vem pelo ouvir, exatamente. Mas não fica nessa situação de prostrado, não é para isso. Deus te levanta. Aleluia. Deus te levanta acima das montanhas. Glória a Deus. Vai comparar uma montanha com a nossa altura, naturalmente falando. Não tem nem como comparar, mas a canção essa diz, que nós estávamos escutando, que o Senhor, Ele nos levanta acima das montanhas, é algo que nós não podemos imaginar. É muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Muito mais do que aquilo que a gente possa imaginar com a nossa mente limitada. O Senhor, Ele te levanta. Ele pega da tua mão direita e diz: não temas, eu te ajudo, eu te sustento. Aleluia. O Senhor, com a justiça dele, Ele pode fazer infinitamente mais. É verdade. Glória a Deus. Que essa palavra venha fortalecer você nesse dia, nessa semana. Os dias são difíceis para todo mundo. Não pense que existe família perfeita e que pessoas sem problemas. Mas o Senhor, Ele te levanta. Que Deus te abençoe. Vamos colocar o seu nome no caderno de oração. E Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na graça, queridos, na paz.